Olá, terceiro ano. Olá, boa tarde. Vamos lá de novo, mais uma vez, para nossa luta aqui semanal, nossa aula semanal. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam tranquilos, cuidando uns dos outros e que, né, vocês estejam prontos para a aula de hoje. Tá bom? Deixa eu só iniciar aqui direitinho a apresentação. Pronto, é isso aqui. Agora está aqui na tela. Gente, vamos lá. Não liguem para a quantidade de suor na minha testa, porque aqui em Salvador parece que a gente já morreu e está no inferno, porque aqui está muito quente. Estou pingando aqui de suor. Mas vamos lá. Como eu sempre faço questão, e vocês sabem disso, eu sempre cobro bastante de vocês, eu gosto de começar as coisas com o cabeçalho. Da mesma maneira que eu cobro das avaliações das atividades de vocês, o cabeçalho completo das coisas. Vamos lá, né? Nós somos todos do Colégio Estadual do Campo, Mamédio Batista Lobão. Hoje, nossa terceira aula, né, vai ser de Sociologia. Por que terceira aula? Não é porque nós tivemos 3 aulas de Sociologia. É nossa terceira aula porque é nosso terceiro encontro. Nós tivemos a primeira aula de Filosofia, a segunda aula de Redação e hoje estamos tendo a terceira de Sociologia. Tá bom? Tem aqui, como sempre, eu coloco que Sociologia está dentro de um grupo maior de disciplinas, que é, né, a disciplina de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que são as disciplinas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Eu sou Tadeu, não sei se vocês se lembram, e hoje nossa aula de Sociologia será sobre relações de trabalho e capitalismo. Gente, vejam bem, nós temos uma quantidade de aulas para ter, né? E o ano letivo de vocês, terceiro ano especial, termina em junho, julho, alguma coisa assim, mas é bem próximo. Hoje, o dia que vocês estão vendo essa aula, dia 30 de março, eu nem me lembro se março vai até 30, 31. Porém, amanhã, depois de amanhã, já é abril, gente. Aí tem abril inteiro, maio inteiro e junho. Acabou o ensino médio de vocês. Então veja, se durante o ano a gente já não tem muito tempo para poder fazer nossas coisas, imagine num tempo corrido desse. Quando vocês piscarem, acabou o ano letivo, vocês estão livres, estão longe do colégio já. Então, pessoal, é pena eu não ter aqui o café, que eu gosto tanto de beber na sala para pirraçar vocês assim, ó. É uma pena, tá fazendo muito calor. Mas um dia eu vou gravar de noite só para ter o café aqui para fazer esse som maravilhoso para vocês. Sim, voltando, eu ia dizer que existe um conjunto de assuntos que a Secretaria de Educação do Estado chama de currículo, componentes curriculares essenciais. Ou seja, eles entendem que temos um tempo muito curto de aula, daqui até terminar o ano letivo de vocês, e que a gente precisa resumir ao máximo as coisas para o nível essencial. Vocês têm que sair daqui, pelo menos, com o essencial, com o conteúdo essencial. E a indicação, a instrução para a sociologia e para a filosofia é isso, é ver alguns tópicos essenciais e dar ênfase na questão do pensamento crítico, dar ênfase no autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Não é só trazer questões que reflitam sobre nosso lugar no mundo, né? Mas trazer questões e trazer exercícios que incentivem em vocês a busca autônoma pelo conhecimento. Ou seja, nem tudo nós vamos conseguir ver aqui.
Então, uma parte das coisas vocês vão ter que buscar por si só. Vocês vão ter que ir na internet para ler, para procurar saber, para se informar direitinho, para ter um conteúdo sobre aquilo. Nós vamos passar de uma maneira que o tempo permitir aqui nas coisas, porém, uma parte dessa dedicação para se aprofundar no tema deverá ser com vocês. Isso são instruções da Secretaria de Educação. Não é o que a escola resolveu, não é o que o professor quer. É o que é. É o que veio de cima para baixo para a gente obedecer. No ano passado, a gente estudou poder, política e Estado, e a gente lembra como é que funciona essas questões de obedecer, de vontade, de lei. Então, é assim que vai ser. Nossa aula de hoje sobre relações de trabalho e capitalismo, nós vamos buscar, né, começar a estudar o trabalho como alguma coisa essencial na sociedade, como se as coisas girassem em torno do trabalho, né? O trabalho como uma das coisas centrais, principais da sociedade. É claro que existem diversas outras coisas também importantes na sociedade. Existe a religião, que a vida de muitas pessoas gira em torno da religião. Existe a questão da economia, existe a questão de violência, existe a política. Eu não estou dizendo aqui que nada disso é importante. O que eu estou dizendo é que nesta unidade nós vamos estudar uma dessas categorias. Que categoria? O trabalho. Como o trabalho influencia na sociedade, como o trabalho influencia em nossas vidas e como é que a sociedade se organiza por conta do trabalho. Como é que a gente divide as funções de quem trabalha, de quem não trabalha. Quem faz trabalho braçal, quem faz trabalho intelectual. Quem ganha mais, quem ganha menos. A gente vai entender a partir da análise do trabalho como é que essas coisas acontecem e por que é que acontecem, né? E mais importante ainda, por que é desse jeito? Tá claro? Então, vamos lá. Vamos começar nosso problema aqui. Quando eu coloco aqui a natureza do trabalho, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa entender a origem do trabalho. A gente precisa entender qual é a função do trabalho na sociedade, né? Quando eu falo a natureza do trabalho, o que o livro, aquele livro didático que a gente usava na sala, que eu levava para vocês, a gente fazia leitura, fazia exercício, eu pegava de volta e colocava lá na sala. Aquele livro didático que é a base para poder elaborar o conteúdo aqui de vocês. O que é que o livro de vocês traz? Né? Que o mundo do trabalho é resultado do desenvolvimento social, tecnológico e político. Vamos lá tentar entender isso aqui. Quando ele fala que o mundo do trabalho é resultado do desenvolvimento social, o que o livro de vocês traz é o seguinte: é que as sociedades, diferentes sociedades, se organizam de maneiras diferentes. Tem sociedades que têm acesso a recursos tecnológicos e organizam o trabalho, né, de uma maneira. Existem outras sociedades, como sociedades indígenas, como sociedades quilombolas, que se organizam em torno do trabalho, porém o trabalho tem uma outra característica. O trabalho tem muito mais a ver com o tempo do plantio, o tempo da coleta, tem a ver com trocas com outros grupos. Então, continua sendo trabalho, porém a estrutura social muda, mas o trabalho continua sendo essencial, porque é a partir do trabalho que esses grupos tiram o próprio sustento. Né? As sociedades indígenas, a partir desse trabalho de plantio, eles tiram o que eles comem, o que eles vestem, o que eles usam de remédio. É a partir, né, no caso da nossa sociedade, e vocês também, né? É a partir da extração desses materiais da natureza é que a gente faz a nossa subsistência. Né? Dos recursos tecnológicos. É a partir do uso tecnológico.
né, que se caracteriza os trabalhos na sociedade. Tem determinadas sociedades, né, alguns países como Índia, alguns países do continente africano, alguns países do continente asiático, que tem um perfil de trabalho mais manual, com menos recursos tecnológicos, né? E o ritmo do trabalho é um. Já países industrializados, mais desenvolvidos, que têm uma indústria estruturada, né? Que produz carro, que tem... Isso é um cisco que está aqui no meu olho. Toda vez é isso. Vocês lembram do ano passado, né? Mosca entrando no meu olho, mosquito entrando no meu olho. Agora é um cisco que está aqui. Mas deixa lá. Assim, do desenvolvimento tecnológico, a tecnologia traz perfis diferentes de trabalho, né? Se antes, para montar um carro, era necessário diversos grupos de pessoas, diversos setores, um coloca o chassi, outro coloca o eixo, outro coloca a carcaça, outro grupo coloca a roda. Hoje em dia, o desenvolvimento tecnológico permite que uma parte desse trabalho seja feita por máquinas, uma parte desse trabalho seja feito por máquinas, né? Isso dá uma outra dinâmica ao trabalho, causa mais desemprego, porque precisa de menos pessoas para poder trabalhar. Então, é isso que a sociologia traz, é isso quando a sociologia fala a natureza do trabalho, é isso que ela quer dizer, de que o trabalho é resultado das transformações da sociedade. O trabalho é resultado das transformações tecnológicas. E o trabalho também é resultado das transformações e do desenvolvimento político. Por exemplo, aqui no Brasil, na década de 30, 40, foi criada a CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Foi a partir dali que os brasileiros e brasileiras tiveram acesso à aposentadoria, a férias, a seguro-desemprego, a licença maternidade. Antes disso, não existiam esses direitos. Então, foi através de muita luta, de muita disputa política, de muito protesto, muita mobilização, foi que esses direitos foram concedidos pelo Estado, né? As pessoas lutaram bastante por esse direito, garantiram ter esse direito, garantindo que fossem feitas leis para garantir isso. E a partir disso, o trabalho muda, porque o patrão, que antes levava todo o lucro da produção, vai ter que separar uma parte para pagar férias. O trabalhador precisa guardar uma parte para sua aposentadoria, né? O patrão precisa programar as férias do trabalhador, vai ficar 30 dias sem ele. Precisa programar licença paternidade para ficar alguns dias também, para liberar ele. Então, muda o perfil do trabalho a partir do desenvolvimento social, do tecnológico e do político. Outra coisa que o livro de vocês traz também, que a dinâmica de produção capitalista molda, né, ou seja, dá forma e também deforma o trabalho. O que é que o livro está falando quando traz essa informação? É que, assim, o capitalismo é lucro. Ah, professor, o que é o sistema capitalista? O sistema capitalista é um sistema de produção baseado no lucro. Eu sempre gosto de trazer para vocês o exemplo das sociedades indígenas. A produção indígena de barco, de arco e flecha, de casas, né? De oca, de moradia, de templo religioso, de plantio de amendoim, de plantio de mandioca. A organização das sociedades indígenas não é voltada para lucro, é voltada para a sustentação da comunidade, para que aquelas pessoas tenham recursos para sobreviver, para caçar, para dormir, né? Para poder ter seu espaço religioso, para poder ter suas cerimônias de casamento, para poder ter seus rituais de festa. As sociedades indígenas e outras sociedades pelo mundo, outros grupos, né, sociais pelo mundo, não baseiam a sua produção no lucro. Não existe só capitalismo no mundo. Capitalismo é uma forma de produção
produzir sapato, produzir celular, produzir mesa, produzir geladeira, produzir televisão, produzir computador, né, celular, como eu já falei, produzir caderno, produzir roupa, baseado, buscando lá na frente o lucro. Isso é capitalismo. Porém, saber só isso não basta para entender o capitalismo. Isso é o título, isso é o topo. Capitalismo é um sistema de produção que se baseia no lucro. O que, né, isso aí você pode ler em qualquer lugar da internet vai ter escrito isso. O que a sociologia faz é tentar entender as implicações, os resultados, né, os desdobramentos dessa afirmação, como isso repercute na sociedade, como isso se dá na sociedade, quais são as consequências do capitalismo enquanto sistema de produção que visa o lucro, como isso impacta na sociedade. É aqui que a sociologia entra. É isso que a gente vai estudar. Tá claro? E por que que ela deforma o trabalho? Né? Por que que ela molda, ou seja, dá uma forma e deforma o trabalho? Porque, né, a origem do trabalho, a origem das maneiras de produção é produzir para que aquilo possa ser compartilhado por todos, ninguém precise passar fome, tenha trabalho para todas as pessoas e todo mundo tem acesso a tudo. Essa é a base da produção da humanidade. É dessa maneira que as coisas deveriam funcionar. Todo mundo contribuindo um pouco que seja em cada coisa, todo mundo teria uma atividade para exercer, seria possível produzir um pouco de tudo e todo mundo teria acesso a tudo. Porém, no sistema capitalista, como é que funciona? Muitas pessoas produzem muitas coisas, porém poucas pessoas têm acesso a tudo. A maioria das pessoas só tem acesso a uma parte pequena das coisas. Deixa eu perguntar para vocês: vocês ganharam ovo de Páscoa esse ano? Vocês é, ganharam PlayStation? Ganharam bicicleta nova no Natal do ano passado? Vocês viajaram bastante no ano passado também? Tá todo mundo aí com dinheiro, todo mundo de boa, né? Com a casa cheia, toda a família, tá todo mundo bem aí, tá todo mundo tranquilo. Eu tenho certeza que algumas pessoas não. E por que não? Porque o capitalismo também é um sistema baseado na escassez. É um sistema baseado na falta, né? Na busca por coisas, ou seja, no consumo. É baseado no consumo e todos nós queremos consumir alguma coisa. Todos nós estamos sempre atrás de consumir algo, principalmente essas coisas que eu citei aqui, que é o que a gente mais, né, fica atrás dessas épocas assim, de final de ano, de Páscoa e tal. Então, e essas coisas só são possíveis através do dinheiro, dinheiro que vem do trabalho. Se não tem trabalho para todo mundo, não tem dinheiro para todo mundo. Não tendo dinheiro para todo mundo, muitas pessoas não conseguem consumir, não conseguem ter acesso a determinadas coisas. E isso é capitalismo. Ok? Continuando aqui, o trabalho organiza a sociedade. Isso aqui eu já falei, né? Foi a primeira coisa que eu falei para vocês de que nós vamos estudar o trabalho aqui, né, do ponto de vista da organização da sociedade em torno do trabalho. O trabalho como a categoria principal da análise aqui da gente, do nosso estudo. Tá claro? Aí vamos lá, trabalho intelectual e trabalho braçal. A atividade intelectual sempre teve valor maior que o trabalho braçal. E o trabalho braçal sempre esteve associado ao trabalho de pessoas que foram escravizadas e trabalhos que não demandavam tanto raciocínio assim. Então, essa é a primeira separação da categoria do trabalho que a gente tem. Trabalho braçal e trabalho intelectual. Eu, com certeza, não vou lembrar o nome de cada um que eu dei aqui, mas cedo ou mais tarde eu vou acabar trocando as coisas. Mas vamos lá. Todo mundo sabe que, obviamente, um pedreiro que executa, o pedreiro e o auxiliar dele, que executa o trabalho braçal, tem muito menos prestígio na sociedade, tem muito menos valor na sociedade
do que o engenheiro civil, que é a pessoa que projeta, né, a construção, que planeja os materiais. É a pessoa que fez faculdade, é a pessoa que faz o trabalho intelectual da obra. Então você veja, em todas as categorias do trabalho, você sempre vai ter essa divisão entre trabalho braçal e trabalho intelectual, como se fosse possível colocar um melhor do que o outro. Eu digo para vocês, né, é, eu tenho muitas dúvidas se o engenheiro consegue fazer uma casa, um prédio, uma estrutura tão bem quanto um pedreiro. E eu tenho certeza que determinados pedreiros conseguem projetar as coisas melhor do que muito engenheiro. Porém, na nossa sociedade, a maneira que o trabalho é organizado, né, todos os trabalhos intelectuais são muito mais valorizados do que os trabalhos braçais. Né? O único trabalho intelectual que não é valorizado, qual é? O trabalho do professor. Ah, esse daí é pior do que um pano de chão. É pior do que aquele pano de prato todo manchado que a mãe e a avó de vocês têm em casa, ou o pai ou o avô de vocês têm em casa. Aquele todo manchado que ninguém joga fora, mas que já mudou de cor, tá todo russo lá, todo detonado. O professor é pior do que isso aí. O professor é pior do que uma batata. Sim, voltando aos exemplos de trabalho intelectual, trabalho braçal. O problema do trabalho braçal, Maria, eu tô suando demais aqui dentro. Meu Deus, se eu falecer aqui na aula, pessoal, eu quero dar aula primeiro e falecer depois. Se eu falecer, eu termino. Eu volto em espírito aqui para terminar a aula. Porque está muito quente, muito quente. Sim, voltando, o trabalho braçal, desde sempre, teve essa característica. O trabalho do campo, né? As pessoas que foram escravizadas na África e foram trazidas, foram espalhadas no mundo todo para fazer trabalho forçado. O trabalho forçado que essas pessoas desenvolviam era trabalho braçal. Aqui no Brasil, com cana-de-açúcar, né? No Haiti e boa parte da América Latina, também cana-de-açúcar, milho, né? Plantação, trabalhos degradantes, braçais, de carregar peso e tal, não sei o quê. Alguns alunos aqui que trabalham na olaria, trabalham fazendo tijolo, né, que é um trabalho extremamente braçal, extremamente cansativo, no calor, o pessoal da mandioca também. Então, esses trabalhos braçais sempre foram associados a essa parcela da população, né? Pessoas que foram escravizadas, a pessoas que não têm instrução, que trabalham braçal, gente, braçal é de braço, braçal é de pegar peso com os braços, com as mãos. Esse trabalho braçal sempre foi considerado inferior na sociedade. E por mais que a sociedade tenha desenvolvido, essa divisão ainda continua. Eu pergunto a vocês, né? O valor do trabalho de um padeiro e de um psicólogo, de um padeiro e de uma psicóloga. A psicóloga está ali parada trabalhando só, né? Com um trabalho que tem um perfil intelectual, enquanto o padeiro tem um perfil muito mais braçal, né? Manual, de fazer as coisas de maneira manufaturada ali com a mão. Então, na nossa sociedade existe essa divisão, quando não deveria existir, porque o trabalho de cada um é extremamente essencial. Aí você vai perguntar: ah, mas o trabalho do padeiro não é essencial. Não é essencial para você, que está aí do outro lado dessa câmera, me olhando falar sobre isso. Mas para ele, se ele não fizer aquilo, ele morre de fome. Então, o trabalho é essencial, sim. E quando eu falo trabalho é essencial, não é para mim, não é para você. O trabalho é essencial para quem precisa desenvolver o trabalho, para quem só consegue ganhar o pão através do trabalho. É isso que a sociologia está falando. O progresso e as condições do trabalho. Isso aqui é uma questão que eu vou deixar para vocês. Não é para colocar no caderno. Sim, falando nisso, deixa eu falar uma coisa. Meu Deus, que calor. Tudo aqui vale, gente. Tudo vale. Ano passado, as atividades que a gente passou, vocês sempre perguntavam, vale ponto, vale ponto, vale ponto. Esse ano, gente, tudo vale. As aulas, a frequência das aulas, né, as atividades que eu mando para vocês fazerem e vocês me mandam de volta. Tudo vale. Entendeu? Tudo vale. Então, saiam dessa de querer fazer uma coisa e não querer fazer outra. Tudo vale ponto. Tudo está sendo contado.
Eu comecei a aula dizendo: daqui a pouco chega junho e julho, acabou escola para vocês. Então, tudo que nós estamos fazendo daqui até lá vai ser contabilizado como ponto. Tá claro? Continuando aqui. Isso aqui é um exercício de reflexão para vocês. Não é para colocar no caderno, não é para me entregar. Eu quero que vocês pensem nisso para a próxima aula. Que vocês tenham essa questão em mente. Para que vocês reflitam sobre isso para a próxima aula. Acompanhe aqui a leitura. O progresso e as condições de trabalho. Por que a tecnologia e o progresso não garantiram melhores condições de vida para a maior parte dos trabalhadores, apesar do aumento da produtividade e reduzir o esforço da produção? O que é que eu quero dizer? Todo mundo percebe, né, que a criação da internet foi uma coisa muito importante para a humanidade. Todo mundo percebe que a criação de equipamento, de maquinário, né, uma máquina de fazer carro, uma máquina de fazer solda em celular, cirurgia à distância, um médico em outro país operando aqui comandos, né, e fazendo uma videoconferência com outro paciente em outro país que nem fala a língua dele, mas está lá, né, as pinças se mexendo, ou ele dando instrução daqui e os médicos lá do outro lado, que entendem a língua dele, conseguindo fazer as operações ali, os comandos e tal, para performar cirurgia, para fazer uma cirurgia à distância. Por que que a humanidade conseguiu progredir tanto, né, do ponto de vista tecnológico, porque conseguiu tanto progresso na tecnologia, conseguiu se desenvolver tanto. Porém, ainda existe trabalho braçal que as pessoas precisam fazer. Ainda existem pessoas desempregadas e ainda existem trabalhos que pagam tão pouco, né? Ou seja, por que que a gente trabalha tanto para ganhar tão pouco? Por que que a tecnologia não serviu para melhorar a vida de todas as pessoas? Por que que a tecnologia não serviu para melhorar o trabalho das pessoas? É claro, um padeiro que fazia pão num forno a lenha, hoje faz muito rápido e muito mais num forno elétrico. Porém, o forno a lenha, ele torra madeira, que o custo para ele é muito baixo. E no forno elétrico, ele tem que manter na tomada, ele tem que gastar mais energia, ele tem que contratar outras pessoas para poder fazer. Então, veja, aumentou a produtividade, aumentou a qualidade do produto. Porém, o trabalho continua sendo muito ruim, continua sendo muito problemático. Por que que é assim? Para o que é que serviu o progresso? Para o que é que serviu a tecnologia? Aí eu continuo levantando questões para a gente pensar e trazer na próxima aula para a gente continuar o assunto. Por que que a tecnologia e o progresso não conseguem resolver o problema do lixo e da reciclagem do lixo, do desemprego, da fome, das guerras e das doenças? Porque existe uma indústria farmacêutica que é capaz de produzir 800 milhões de comprimidos de cloroquina, que nosso querido, amado e dileto presidente tanto gosta de receitar para as pessoas. E tem muita gente morrendo porque está tomando esse medicamento. Por que que a indústria farmacêutica não tem condições de criar remédios que resolvam o problema, ao invés de criar remédios paliativos, criar remédios que apenas tratam o sintoma, mas não a causa? Por que que não é possível fazer um comprimido só, eterno, contra a gripe? E a pessoa, né, tomar de uma vez e nunca mais ficar gripado? Porque não é possível, né, desenvolver, é, enfim, medicamentos que realmente curem os problemas. Porque no dia que a indústria farmacêutica fizer isso, no outro dia eles não vão mais ganhar dinheiro nenhum. E lembre o que a gente falou no começo da aula. Capitalismo é o quê? Exato. Eu ouvi vocês falarem daqui. É baseado no lucro. Se você tem uma indústria que não lucra, ela deixa de existir. Então faz sentido a indústria de armas produzir cada vez mais armas para alimentar conflitos, alimentar guerras, e não medidas para que esses conflitos sejam terminados para sempre.
porque essa parte da indústria lucra com venda de armas, lucra com morte, lucra com extermínio. Né? Porque que ainda, apesar de tanta tecnologia, tanto progresso, existe tanto desemprego? Por que que o progresso e a tecnologia não vieram para resolver a questão do desemprego? Porque cada vez mais, né, se o patrão pudesse, gente, colocava a máquina no lugar do trabalhador e o trabalhador que vai comer lixo na rua, botava só máquina, não gastava dinheiro mais com o salário de ninguém. É isso que o patrão que vocês tanto gostam e tanto defendem fariam se eles pudessem. Seria tudo automatizado. Ele não gastaria dinheiro com mais ninguém e ficava com o lucro todo apenas para ele. Então veja, né, por que que existe tanto desemprego? Quanto mais pessoas desempregadas existem, mais tem pessoas buscando emprego. Então, se eu sou o patrão e eu tenho 100 pessoas aqui procurando emprego, eu não vou oferecer R$ 1.000 de pagamento. Eu vou oferecer 500. E com certeza, dessas 100 pessoas, muitas vão querer esse pagamento de 500. Né? Se eu baixar para 400, ainda assim vai ter muita gente querendo emprego. Porque as pessoas precisam de dinheiro para se alimentar, precisam de dinheiro para sobreviver. Então, quanto mais desempregados tiverem, as pessoas ficam mais dispostas a receber menos pelo seu trabalho. E isso é vantajoso para quem? Para o patrão apenas. Então, o desemprego também é vantajoso para algumas pessoas. Vocês podem pensar, desemprego não é bom para ninguém. É bom sim. É bom porque se, né, o patrão tem alguém no trabalho, né, olha, eu lhe boto para a rua, porque você está aqui ganhando 1.000, eu arranjo mais 100 pessoas aí que queiram ganhar 600 no seu lugar. Né? Eu arranjo 20 pessoas que queiram ganhar 300 no seu lugar. Então, ele tem condições de colocar o nível, né, de reconhecimento do trabalho, o nível de pagamento sempre mais para baixo, porque sempre vai existir gente que esteja mal, péssimo, na pior ou miserável, aceitando trabalhar por qualquer coisa. Porque a gente precisa comer, a gente precisa sobreviver. Então, até o desemprego serve, né, para algumas pessoas na sociedade. E essa é a questão que eu quero trazer para a gente pensar para a próxima aula. Por que é que o progresso e a tecnologia não conseguem resolver esses problemas? Né? Por que é que o trabalho hoje é tão corrido? Tem alguns alunos que trabalham antes do sol nascer, tem que estar no trabalho, e só chegam aqui no colégio de noite. Né? Tem um, que eu não lembro se ele está aqui, não vou falar, que ele chegava com o rosto todo vermelho, assim, do sol. E eu falava com ele, não sei quem, você está indo muito para a praia, você pare para estudar para minha matéria. Ele ria para mim, professor, eu queria eu estar na praia, isso aqui é cortando mandioca no sol. Tem gente assim. Então, para que serve a tecnologia? Para que serviu o progresso? Para o trabalho continuar sendo dessa maneira? Né? Para que a gente tem tanto desenvolvimento, tanta tecnologia, para as pessoas continuarem morando desse jeito? Aqui em Salvador, inclusive, ainda tem muita gente que mora assim, como está mostrando aqui na imagem, né? Na beira do esgoto, assim, desse jeito. Então, para que serviu? Essas pessoas aqui trabalham, não é possível que o que elas ganham não consiga dar uma melhor condição de vida para elas. Mas por que elas recebem tão pouco? Lembra que eu falei mais cedo que o capitalismo é baseado na escassez, na falta? Aqui está o exemplo. E essas imagens daqui, essa aqui é para a gente refletir, né? Essas duas crianças em uma montagem, né? Enquanto uma criança está totalmente coberta aí de carvão, né? Com o martelo e a marreta quebrando, fazendo tijolo, fazendo carvão. A outra criança, provavelmente da mesma idade, está num outro ambiente, numa escola, num ambiente fechado, com ar-condicionado, brincando, né? Com outras crianças da mesma cor que ela, né? E reparem as cores diferentes das crianças. Por que que isso ainda acontece no mundo? Né? Por que que o trabalho, a tecnologia e o progresso não resolveu essas questões? Por que que não resolve? Né? O exemplo que eu estava dando, isso aqui é uma linha de produção de carro. Eu não sei se vai dar para ver essa coisa branca aqui. Isso aqui é uma porta, né, de um carro. Isso aqui é uma máquina que traz a porta, a outra trazendo a porta aqui também. Tem outra que faz a solda. Isso aqui é uma linha de montagem, né, de veículos.
Então é isso, gente. O que nessa aula, o que eu acho importante reter é essa importância do trabalho na sociedade, número um, e número dois, esse conceito do que é capitalismo, né, de como funciona o capitalismo. E fica aí para as próximas aulas a gente voltar para conversar sobre essas relações entre tecnologia e progresso, qualidade de vida e trabalho. Tá bom, pessoal? Deixa eu tirar aqui da tela para a gente se olhar aqui para terminar a aula tudo direitinho. Tá bom? Tá claro? Então, por hoje a gente fica por aqui e a gente volta na nossa próxima aula, tá bom? Valeu, pessoal. Se cuidem por aí. Valeu.